A próxima palestra vai tratar das oportunidades do turismo rural. Ela será ministrada pelo senhor Carlos Henrique Carstens Júnior, analista de articulação de projetos do SEBRAE, gestão de projetos, soluções de gestão, relacionamentos B2B, supervisão comercial. Com a palavra, o Carlos Henrique. Então, meu boa tarde a todos. Obrigado, Lívia e organizadores do evento pelo convite. É sempre bom estar aqui trabalhando pelo desenvolvimento regional e cumprimentando a Lívia, cumprimento a todas as autoridades presentes. E a Lívia me sugeriu esse tema, e é um tema muito interessante, das oportunidades que existem no turismo rural. Já foram referenciados aqui pelos colegas que falaram antes, né? É realmente, como o secretário falou, a moeda da vez. O turismo, além hoje do agronegócio, é um tema que interessa a todos os municípios, a todas as regiões. O SEBRAE Centro, ao qual eu faço parte, nós atendemos 44 municípios, né, e todos os municípios, de certa forma, estão tomando iniciativas para desenvolver o turismo. E como a nossa prefeita falou, não é só aqui em Cachoeira do Sul, existe sim um desafio muito grande em tornar, como o André falou, atrativos turísticos e negócios turísticos. Bom, o SEBRAE ele tem a missão de ajudar então as pessoas que pensam em criar um negócio, para aquelas que querem começar um empreendimento, para aquelas pessoas que já têm um empreendimento e querem crescer, querem se desenvolver, querem inovar, né? Falando em inovação, depois a Lívia vai dar os detalhes do nosso seminário de inovação, né? Nosso evento de inovação, né, Marion? Que teremos semana que vem, que é focado em turismo. Então, fica o convite a todos que participem, é o momento de trazer ideias, iniciativas. E a união de esforços é o que faz as regiões ultrapassarem essa barreira de ter atrativos turísticos e se transformarem em produtos turísticos. E, como o SEBRAE tem essa missão, e hoje nós adotamos essa postura, né, o SEBRAE é para ti, o SEBRAE é para todo mundo, então, né, o meu viés da minha fala aqui vai ser relacionado a negócios, ao empreendedorismo relacionado ao turismo. E o turismo? Bom, hoje o SEBRAE Rio Grande do Sul ele tem 19 projetos por todo o estado, tá? A nossa despesa de investimento no turismo, este ano, ela ultrapassa 5 milhões, são 5.770.000 em todo o Rio Grande do Sul. Projetos com os mais diversos escopos, mais diversos objetivos, né? Estabelecer a governança, ajudar a criar conselhos municipais de turismo, fazer diagnósticos, ajudar a criar os planos municipais de turismo, expandir a divulgação dos atrativos turísticos das regiões. Então, são vários os trabalhos que nós fazemos, além, é claro, de estar no nosso sangue, no nosso DNA, a ajudar o empreendedor. Então, aquilo que eu falei ali no início, todo aquele empreendedor, aquele produtor rural, agroindústria, quem pensa em ampliar ou expandir o seu negócio, encontra no SEBRAE as oportunidades. E falando em oportunidade, então, nós temos eventos como esse, nós temos a Emater, que faz um trabalho muito legal, temos hoje a UERGS, temos o Senar, o Senac, então, existe muita oportunidade de auxílio para aqueles que querem empreender no turismo, e em especial no turismo rural. Então, aproveitem esses parceiros que já representam uma oportunidade, uma ajuda para aqueles que querem se desenvolver. Aqui alguns exemplos, né? Um dos maiores cases atuais nossos é na região sul do nosso estado, a Costa Doce Gaúcha. Então, a gente já vem trabalhando com eles há mais de 10 anos. Então, hoje eles já estão num nível, por exemplo, que eles conseguem divulgar os roteiros que foram construídos, e entre eles alguns roteiros rurais, a nível internacional. Então, eles fazem viagens, vão, por exemplo, como foram em Santa Maria e Porto Alegre, reúnem várias agências de turismo e apresentam os roteiros que estão prontos, qualificados, já são produtos turísticos que podem ser comercializados. Fizeram, inclusive, um roadshow desses no Uruguai. Então, foram lá no Uruguai, agências uruguaias, e apresentaram os roteiros que já existem, já estão prontos, consolidados na região sul. Nós apoiamos também as regiões turísticas, né? Então, ano passado, nós tivemos a presença de Santa Maria com o apoio do SEBRAE,
no Festures, que é uma das maiores feiras de turismo aqui do sul do nosso país. Também criamos e desenvolvemos produtos, esse aí é um selo do nosso roteiro que nós criamos lá na Vila Belga. Então, esses são os tipos de escopo de trabalho que estão à disposição daqueles que querem investir no turismo, tanto privados quanto o poder público também. Bom, quais são as notícias para o turismo, né, agora em 2023? Então, a gente tem notícias bem interessantes. Vejam que nos 4 primeiros meses do ano, nós já conseguimos atingir 75% do número de turistas internacionais de 2022. Então, em 4 meses, nós já estamos com 75% dos turistas que vêm de fora, o Brasil já recebeu neste ano de 2023. O crescimento previsto do turismo como um todo esse ano é 53%. Então, novamente, ratifica as palavras do nosso secretário estadual de turismo, é a moeda da vez. Ele ainda não chegou aos patamares pré-pandemia, o turismo, mas ele está num ritmo acelerado, né? O turismo brasileiro deve arrecadar 752,3 bilhões em 2023. Até o final do ano, segundo essa entidade, que é o Conselho Mundial de Viagens e Turismo, as mais de 50 cadeias econômicas que pertencem ao trade turístico vão gerar aí em torno de 7,9 milhões de empregos. Como foi falado aqui, o turismo é uma indústria que impacta vários outros segmentos. Ele impacta a área de serviços, a área de gastronomia, ele impacta o desenvolvimento regional. Então, por isso que o turismo tem todo um potencial de auxiliar e impulsionar o desenvolvimento regional. Então, aqui uma notícia interessante, né? Só neste ano já entraram mais de 1 milhão de turistas no Brasil, vindos da Argentina. Claro que a gente sabe que nem todos vêm aqui para o Rio Grande do Sul, mas são consumidores de turistas próximos a nós aqui, que também a gente tem que ficar atento e ver como esse movimento realmente é impressionante. E aqui, né, outra notícia boa, que é uma mensagem que o nosso secretário estadual tem levado e falado em todos os eventos que participa. Ele recebeu a missão pessoal do governador Eduardo Leite de dobrar a participação do PIB gaúcho do Rio Grande do Sul. Então, como os nossos colegas aqui falaram, existem recursos para projetos, existe desenvolvimento, existem várias oportunidades para aqueles que querem desenvolver o turismo, tanto no nível público, no nível, né, individual, enfim, tem várias possibilidades aí e vontades de desenvolver o turismo. É aquela frase, né, que o universo está conspirando, né, então a gente pode aproveitar esse momento. E na nossa região, nós temos aqui próximo a nós, aqui, Encantado, né, o Cristo, né, que ainda não está pronto e já tem números impressionantes de visitação. Né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade, eu não conheci, ainda quero conhecer, mas vejam que esse empreendimento, né, já criou um movimento muito significativo de turistas aqui próximos a nós aqui, né? Como foi falado aqui, e o próprio secretário também falou, semana retrasada nós tivemos 2 geoparques, né, reconhecidos pela Unesco. O geoparque ele tem uma extensão maior, mas dentro dele está o potencial turístico, né, de atração de turista para os mais variados segmentos, então próximos a nós aqui também. Porto Alegre hoje já é internacionalmente reconhecido como um dos destinos turísticos mais interessantes, né, mundialmente falando, né, por toda a orla, por todos os eventos, pela capacidade hoteleira, pela beleza da cidade, pelo acolhimento, né. E isso nos faz confirmar uma frase que em turismo, né, se diz que turismo não se faz sozinho. Então, vejo aqui onde que nós estamos situados, né, Cachoeira do Sul, está praticamente no meio de só alguns dos atrativos que têm sido mais divulgados nos últimos tempos. Então, é um momento também, é uma oportunidade de a gente aproveitar todo esse movimento que está acontecendo próximo a nós, né? Porque o turista ele quer opção, ele quer ter variedade de opções, ele não quer, talvez, alguns perfis, sim, querem ir sempre no mesmo lugar, mas ele gosta de ir visitar um atrativo turístico, daí no outro dia ele pode visitar outro lugar, outra potencialidade, experimentar outro tipo de comida. Então, aqui já é outra oportunidade que nós temos aqui por estar no meio desses principais acontecimentos turísticos que estão acontecendo
próximos a nós aqui. Caçapava do Sul é um geoparque, lá na Quarta Colônia tem um outro geoparque, Encantado Cristo, Porto Alegre. Está para sair também, eu não me lembro se é próximo ao Cristo, eu não me lembro bem a cidade que vai ser construído, não sei se vocês viram essa notícia, um empreendimento que é no formato de um rosário gigante. Vocês viram isso? É aqui perto. Não, é aqui no Vale do Taquari, Rio Pardo, se não me engano. Enfim, mas são coisas que estão acontecendo e a gente tem que aproveitar esse movimento aí também. Então, aqui mais uma oportunidade que demonstra isso. Antigamente, quando a gente idealizava um negócio, o empreendedor ele criava alguma coisa, ele construía e depois ele ia para o mercado vender. Né, professora? Antigamente, essa era o formato. Hoje se inverteu muito essa lógica. Né? Hoje, antes de lançar um produto, lançar um serviço, a primeira coisa que o empreendedor deve fazer é ver se existe interesse, necessidade de quem pode comprar aquele produto. Você aumenta muito mais as chances de um negócio dar certo se você claramente conseguir comunicar que o seu empreendimento, o seu negócio, atende uma necessidade, resolve um problema. Dentro disso, o governo do Estado e o SEBRAE, em parceria com o SEBRAE, o ano passado, desenvolveram esse estudo sensacional. Esse é um estudo aberto, tá? E vocês podem acessar a página do setor e baixar, que é um estudo que demonstra o que o turista do Rio Grande do Sul, como ele se comporta, quais são as motivações dele, o que ele quer comprar, o que ele quer viver quando ele vai turistar, como se diz por aí, né? Então, foram feitos os estudos desse turista, do mapa do comportamento do turista, para entender que nós podemos ter vários atrativos, como foram citados aqui, mas aqueles que têm dado certo, de certa forma, são aqueles que priorizam, né, escolhem um segmento, um turista, um tipo de turismo e focam naquilo que é a sua maior fortaleza e tem maior potencial, mas principalmente que tem gente interessada. E aqui eu vou fazer uma pequena reflexão com vocês, usando parte desse estudo. Como eu falei, esse estudo é gratuito, está disponível, né, para a gente analisar as oportunidades que a gente tem no turismo rural. Então, aqui tem alguns perfis, são 12 perfis, né? Então, eu selecionei alguns para a gente, junto, refletir o quanto é que esse perfil hoje pode ter interesse e pode ser atendido pelo nosso turismo rural. Então, o primeiro dele é alternativo. É aquele turista que ele quer fugir do óbvio. Ele não quer ir para Canasvieiras, Camboriú, Gramado. Ele não quer ir para isso. Ele quer ir para lugares diferentes. Ele quer fugir, ele quer se desconectar de toda essa muvuca, né? Então, ele quer a natureza. Ele não importa se é estrada de chão, né? Não importa. Existe uma discussão, até um mito, né? Que tem que ter asfalto, né? Esse tipo de turista ele não se importa muito, porque ele quer ir num lugar diferente. Ele não quer ir no lugar que as pessoas querem ir. Então, para ele, se for uma estrada de chão, tiver um pouquinho de buraco, para ele não vai ter problema nenhum, né? Ele não quer aquela muvuca, aquela coisa de um monte de gente, aquela bagunça, aquele barulho. A hospedagem pode ser simples, ele pode aceitar ficar na casa de alguém, num hostel, numa barraca, né? E ele gosta de viver a comida, a cultura local, né? Então, ele pode experimentar aí tudo que aquela região pode fazer. Então, esse é um perfil de turista. Então, eles trouxeram alguns exemplos aqui do que as pessoas gostam de fazer. Então, esse é um perfil que interessa bastante. Depois, nós temos o Natigel, que é aquele que quer viver em momentos raros, né? Então, ele quer ver nascer e o pôr do sol. Ele quer, daqui a pouco, visitar Mirandes, quer ter um lugar de uma vista exclusiva. Então, aquele lugar lá que o produtor rural tem, que tem uma vista belíssima, que é possível ver o pôr do sol ou o nascer do sol, isso pode ser interessante para esse tipo de turista, né? O outro, as festas típicas, rios, lagos, cachoeiras, passeios, trilhas, lugares inusitados, né? Então, é um perfil que ele quer presenciar um momento raro, ele quer estar junto da natureza e da cultura local. Então, esse é um perfil que, sim, nos interessa quando nós falamos do turismo rural. Depois, nós temos o perfil do turista que quer relaxar, né? Então, ele quer paz, tranquilidade, ele quer estar na natureza,
ele quer fazer conexão com a natureza, ele quer aquele silêncio, aquela calmaria, né, quer fugir daquela vida agitada, de repente até um lugar que nem pegue celular e que não tenha televisão, né, ele quer se desconectar, ele quer, né, fazer aquela calma, assim, naquela rotina maluca do dia a dia. E veja que legal, nesse estudo apareceu aqui o nosso Parque Vitec, que é próximo aqui. Então, esse também é um perfil que pode interessar aos empreendedores do turismo rural. Depois nós temos o Natureba, né, que ele quer conhecer a produção local, ele quer alimentos saudáveis, ele quer simplicidade. Aí vem junto um movimento muito forte, que é o veganismo e o vegetarianismo, né? Então, esse tipo de turista que quer ir lá, talvez, na propriedade e ver como é que os alimentos são preparados. Daqui a pouco ele quer colher o alimento, ele quer comer um alimento que é orgânico, que é livre de agrotóxico. Então, esse é um perfil de turista que existe e que também pode nos interessar bastante. Ok? Aí nós temos o aventureiro, né, que ele curte montanhas, montes, rios com correnteza. Ele não está preocupado se vai ter hospedagem ou não, ele pode levar a barraca dele, pode dormir no carro, ele pode ir com motorhome, né, ele não se preocupa muito com isso, né, ele gosta de espaços amplos, ele quer fazer coisas, ele quer aquele turismo que ele quer ir lá, quer escalar, quer fazer rapel, quer descer uma cachoeira, quer fazer uma trilha de longo alcance. Então, esse turista também pode ser um perfil que, como turista rural, pode nos interessar. Aqui a gente tem o gastronômico, que aí sim o turismo rural fala muito com esse perfil, né? Ou seja, que ele possa experimentar receitas da avó, fogão a lenha, o forno de barro, colher e consumir o produto na hora, ou colher e levar para casa, né? Colocar a mão na massa, tirar o leite da vaca, de repente colher uma fruta, fazer um doce, encilhar um cavalo, sei lá, pastorear as ovelhas, enfim, mamazinha para os cabritinhos. Então, esse cara, ele quer viver aquela cultura relacionada ao alimento, ele quer experimentar sabores exóticos, alimentos que talvez só tenham lá naquela localidade. É uma receita da minha avó, o arroz doce. Então, essas coisas assim, esse perfil de turista é o que ele quer experimentar. Ele quer comer comidas típicas e talvez comidas mais refinadas, enfim, mas que só tem lá naquela localidade ou naquele espaço turístico. E aí tem o food, que daí ele quer sim buscar uma culinária mais autêntica, ele está aberto a novos sabores, né? Talvez uma carne feita de uma maneira diferente, um tempero exótico. Ele quer experimentar coisas diferentes que ele não se encontra no dia a dia. É um turista que gosta disso, né? E lá, claro, comidas autorais, algo que só tem naquela região, ingredientes exóticos, enfim. Isso interessa a esse perfil de turista. É um perfil de turista que gosta disso. Então, todos esses interesses e essas buscas que esses turistas fazem, a gente gabaritou aqui. Todos eles podem ser desenvolvidos, oferecidos, encontrados no turismo rural. Então, aqui eu estou só uma amostra dos perfis, né? Mas que até esse material pode ser utilizado por todos vocês, como eu falei, ele é público, né? Para a gente entender o que a gente vai divulgar, o que a gente vai ofertar, né? Como que a gente vai comunicar isso para esses turistas que são para esses perfis que são potenciais para o turismo rural. E no que o turismo rural pode ajudar, né? Então, ele pode ajudar a agregar valor à produção, né? Se a gente comparar, por exemplo, vender 1 litro de leite para a cooperativa ou vender um queijo de qualidade, a gente consegue agregar muito mais valor, né? A produção in natura pode ser transformada em uma refeição, numa geleia, numa conserva, enfim. O turismo rural pode servir a isso para o produtor rural. Reduzir o impacto da sazonalidade das culturas, ou seja, aquelas culturas que estão entre safra, ele pode explorar o turismo rural, pode criar alternativas para estar gerando renda na sua propriedade. Aqui não tem ninguém me ouvindo, né, mas capitalizar as áreas de preservação permanente, né, aquela área que o produtor rural não pode mexer, mas ele pode fazer uma trilha, ele pode levar as pessoas para conhecerem, né, isso tudo ele pode capitalizar essas áreas de proteção que ele tem,
sem causar nenhum dano, né? Não é isso que eu estou falando, mas essas áreas de preservação permanente podem sim ser para observação de pássaros, para pessoas que tiram foto de pássaros, que é um mercado muito ativo. Então, tem várias alternativas que ele pode usar aquela área, que ele não pode usar para mais nada, mas ele pode capitalizar essa área também, né? Gerar novas fontes de receitas, e como a própria prefeita falou, o jovem, isso é uma dificuldade que tem histórica, né, no meio rural, o jovem não quer, talvez, pegar na enxada, né, tratar da criação, mas daqui a pouco ele pode ficar na propriedade, sim, trabalhando no turismo rural, recebendo as pessoas, desenvolvendo atividades, enfim, ligadas ao turismo rural. Então, isso também pode ser uma alternativa importante. Bom, quais são os fatores críticos de sucesso, né, no turismo, né? Então, primeiro, gostar de pessoas. Se a gente não gosta de pessoas, a gente não pode investir em turismo, né? Porque a gente tem que receber as pessoas, ouvir as pessoas. E há uns 10 anos atrás, eu li uma notícia que o turista brasileiro no exterior é um dos mais chatos que tem, né? Ele chega lá, tem um prato maravilhoso, não, eu quero que tire isso, coloque aquilo, coloque aquele outro. Então, tem que gostar de pessoas, né? Tem que atender as pessoas, ouvir as necessidades das pessoas, receber bem. Esse é um requisito importante. Esse aqui também, né? Quando é que o turista vem, né? Eu sempre falo, ele vem no feriado, no sábado, no domingo, né? Então tem que estar disposto a trabalhar nesses dias também, né? A não ser que seja um segmento muito específico que venha no horário comercial, mas o turista, ele gosta de vir, ele pode vir muitas vezes no final de semana. Então também tem isso é importante a pessoa também, né, pensar sobre isso. Ser cuidadoso e detalhista, cuidadoso, né? Eu vou fazer uma trilha, os meus clientes vão atravessar um pontilhão, eles vão manusear algum animal, tem que ter o cuidado, né? Tem que ter os equipamentos para oferecer, EPI, né? Capacete, colete, enfim, isso é responsabilidade de quem está oferecendo o serviço, né? Se possível, fazer curso de socorrista, né? Ter enfim, tem que se preparar, né? Acidentes acontecem, então tem que ser cuidadoso, né, nesse sentido, né? Cuidadoso com o atendimento, com a hospedagem, com a limpeza dos locais. Não é assim, só abrir a propriedade de qualquer jeito, né? Não, tem que preparar, né? Então, isso é importante. Tem que ter capacidade de investimento de buscar recursos de terceiros, né? Você tem que transformar a propriedade para isso, né? Você vai ter que fazer uma entrada, fazer uma sinalização, fazer uma limpeza, de repente criar banheiros adicionais, ter uma cozinha separada da casa, né? Algum investimento você vai ter que fazer. Então, é importante também que pense sobre isso, né? Tem que preparar a propriedade para poder receber o turista, fora todas as outras exigências comerciais que são exigidas, né? E ser profissional, buscar a profissionalização e, se possível, formalizado. Tá? Eu botei um asterisco aqui, porque nós temos um gap, né, que ainda existe para os produtores rurais explorarem o turismo, que é a questão da nota fiscal. Hoje não é possível, né? Hoje só quem consegue emitir uma nota fiscal é alguém que tenha CNPJ, né? E agora eu vou mostrar aqui. Então a gente tem uma luz aí no fim do túnel, mas daí depende de todos nós pressionarmos os nossos representantes políticos para que isso avance. Por que é importante, né? Claro que ele pode explorar o turismo rural numa escala menor, mas ele não vai se formalizar, né? O produtor rural ele não quer, de forma geral, né, podem me corrigir, abrir um CNPJ porque ele perde outros benefícios que ele tem. Parece que também perde a aposentadoria por tempo especial se abrir um CNPJ. Então, de maneira geral, o produtor não abre um CNPJ. Só que para ele ter acesso a agências, a recursos, a seguros, uma série de outras coisas, é exigido dele um CNPJ, né? Não pode uma agência aí, por exemplo, levar um grupo de turistas lá, agora eu quero uma nota fiscal de serviço. Não, mas eu não tenho nota fiscal. Então, ele não vai conseguir se inserir numa cadeia maior se ele não tiver formalizado. Ele vai explorar o turismo rural de uma maneira mais tímida, menor, né? E isso também, claro, para o município é importante também a formalização de alguma forma, né? Então, existe um PL que está no Senado, na Câmara Federal, que já foi aprovado em várias instâncias, que vai permitir ao produtor rural tirar uma nota no CPF dele ou no próprio talão de serviços e produtos ligados ao turismo. Tá? Qual é o status desse projeto hoje?
O último movimento dele foi em 19 de outubro de 2022, que ele foi aprovado na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, e foi muito bem aceito, muito bem elogiado esse projeto, né? Só que agora ele tem mais 2 comissões para passar, a próxima de Finanças e Tributação, que aí sim vai colocar o turismo rural num outro patamar, né? Não, vai poder ampliar. Tem muitos produtores que, pela expectativa de renda, acabam abrindo o CNPJ, né? Enfim, acha maneiras de ter um CNPJ. Mas a grande maioria não tem interesse, não vai abrir um CNPJ, porque aquilo que eu falei antes, tem alguns requisitos que ela pode, alguns benefícios que ela pode perder. Então, hoje é o status desse projeto de lei, que a gente, assim que ele andar um pouco mais e for aprovado, vai facilitar muito. Eu acredito que tem tudo para andar esse projeto aí, essa lei, que vai facilitar muito o turismo rural. Muito obrigado, então, por me ouvirem. Se tiverem alguma dúvida, alguma colocação, a gente fica à disposição também, fica esse material aí, depois no final, a gente vai abrir espaço. Então, obrigado aí por todos.